Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Eu estou aqui novamente para trazer uma palavra edificante ao seu coração. Nós estamos aí com uma nova série, Mulheres Curadas de. E hoje eu vou falar da mulher curada da rejeição. Vem comigo. Hoje irei compartilhar com você uma palavra sobre rejeição. Quem aí já passou por isso? Quem já foi rejeitada? Eu acredito que todas nós, em algum momento da nossa vida, nós já vivemos isso. Já fomos rejeitadas em algum momento da nossa vida. Eu quero falar com você, dentro da palavra de Deus, como ser curada. Quero também falar com você sobre a minha experiência de vida nessa questão da rejeição. Existe um louvor que diz assim: agita as águas paradas da minha alma e traz vida. Eu tenho certeza que esse devocional, ele vai agitar as águas que estão paradas da sua alma. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer vida no seu interior. Deus, Ele quer curar você. Eu quero primeiramente falar sobre o que é uma rejeição. Eu vou ler aqui algo importante para vocês. É uma decepção, uma expectativa frustrada. É a falta de apoio físico, psicológico ou emocional. Podem ser caracterizada como uma rejeição. E pode acontecer no aspecto pessoal e social. Então, a rejeição ela pode acontecer na sua família, ela pode acontecer na escola, na faculdade, no trabalho e até mesmo dentro da igreja. A rejeição é uma das feridas da alma e ela causa algo muito profundo, nos nossos corações. E eu tenho certeza que tudo isso que eu vou falar para vocês, eu tenho certeza que vocês também vão se identificar com muitas coisas do que eu vou apresentar aqui para vocês. A rejeição, ela é, na verdade, uma arma poderosíssima para Satanás, para nos ferir. E Deus, Ele quer te dar condições, a partir desse vídeo, para você ser curada, para você não sofrer mais, ser vítima e sair desse cativeiro que é a rejeição. Existe uma autora de vários livros, eu creio que a maioria de vocês já ouviram falar dela e até mesmo já ouviram ministrações dela. O nome dela é Joyce Meyer. Ela disse em um dos seus livros que a rejeição, ela é como uma rachadura na sua base, a base da sua vida. E se você tem essa rachadura, é como uma casa, como a gente vai construir uma casa, e se nessa base tiver uma rachadura, em algum momento essa casa ela pode desmoronar. E assim é com a rejeição. Se na nossa base existe essa rachadura, a rachadura da rejeição, se nós não detectarmos isso o quanto antes, ao nosso futuro, o nosso propósito, ele pode estar comprometido. A rejeição, ela fez parte da vida de vários servos do Senhor, de várias servas. Fez parte também na vida de Jesus. E quando Jesus, ele enviou por 2 vezes os seus discípulos para pregar a mensagem do Evangelho, ele já avisou os seus discípulos que eles poderiam não ser recebidos, que eles poderiam ser rejeitados. Eu queria mostrar isso dentro da palavra do Senhor para você. Está lá em Lucas 9, o versículo 5, que diz assim: se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. E lá no Velho Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 3, lá já estava relatando o que Jesus ele iria sofrer, a rejeição. Também quero ler para vocês. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza
e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. A rejeição, ela traz nas nossas vidas um grande mal. A intenção dela é nos paralisar, fazer com que o nosso propósito de vida seja paralisado, seja abortado. Hoje eu não vou falar para você de uma mulher, mas eu quero falar para você de um homem que também sofreu rejeição. Eu quero compartilhar nesse dia com você algo que o Senhor, Ele trouxe ao meu coração através da vida deste homem. O Senhor me trouxe várias lembranças da minha infância, me trouxe lembranças de situações aonde eu fui rejeitada e aonde eu me senti também rejeitada. Abra comigo também a palavra do Senhor aí em Juízes capítulo 11. Nós vamos iniciar lendo o versículo 1 e o versículo 2. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. A gente consegue observar aqui nesses 2 versículos da história de Jefté que uma das coisas que a rejeição ela quer trazer sobre você é a identidade distorcida, porque nós temos uma identidade em Deus. A rejeição quer que você se sinta uma mulher inferior, uma pessoa que viva sobre um complexo de inferioridade. Nós iniciamos essa leitura, eu não sei se você conseguiu perceber, que diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. A Bíblia começa falando sobre a identidade real de Jefté. Eu quero dizer para você nesse dia que você também é uma pessoa, é uma mulher especial para Deus. Eu quero mostrar isso dentro da palavra de Deus, porque a rejeição muitas vezes vem pensamentos, vem sentimentos no coração que nós não somos importantes, que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, que ninguém se importa conosco. Mas eu quero que você acompanhe comigo no Salmo 139, o versículo 13 e o versículo 14. Eu quero que também a gente acompanhe Efésios 1, 4 e 6, para você saber o que Deus diz ao seu respeito. No Salmo 139, versículo 13, diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. E lá em Efésios, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nós vemos nesses versículos da palavra de Deus o quanto nós somos amadas por Ele. Nesses versículos nós podemos perceber que Deus, Ele se importa, Ele se importou conosco antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, Ele já pensava em você, já determinou o seu propósito aqui nessa terra. Você foi uma criação admirável, no Salmo diz isso. Então creia, receba isso no seu interior, você é importante.
O próprio Jesus, quando ele foi batizado, assim que ele saiu das águas, ele ouviu do Pai que ele era um filho amado em quem ele tinha o prazer, em quem ele se agradava. E logo depois, quando Jesus ele foi tentado por Satanás no deserto, ele quis distorcer, ele quis colocar, na verdade, um ponto de interrogação na identidade de Jesus. Ele disse: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E na verdade, no versículo seguinte, você pode reparar que Jesus ele disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não se importou com aquilo que Satanás disse para ele: se tu és filho de Deus. E nós precisamos fazer as mesmas coisas. Quando vier pensamentos negativos sobre a nossa identidade, nós precisamos chamar à existência a palavra de Deus. A maioria das pessoas, elas foram rejeitadas na sua concepção, elas foram rejeitadas principalmente na sua infância, através da sua família. Jefté, aconteceu isso com ele, né? Nós vemos aqui no versículo 2 que ele foi rejeitado pela família do seu pai, pelos seus irmãos, porque ele foi filho de uma prostituta. Ele foi um filho que foi gerado fora de uma união, de um casamento, e por isso ele foi rejeitado. Quantas mulheres, quantas de nós não sofremos a mesma coisa? Talvez você também foi um fruto de um adultério. Talvez você foi uma criança que não foi esperada, que não foi desejada. Quantas mulheres, ou talvez também você passe por isso, você é rejeitada pelo seu esposo, foi rejeitada por alguém da sua família. E dentro desse versículo eu queria falar um pouco sobre mim. Algumas situações que eu vivi na minha infância. O Senhor me trouxe algumas coisas que eu quero passar para vocês, porque é importante. Porque a gente acha que ninguém vive o que você está vivendo. Mas eu quero mostrar para você que todas nós, em algum momento, nós sofremos rejeição. Eu fui também rejeitada na minha infância. Eu me lembro de algumas coisas, nem de todas as coisas eu lembro, mas algumas coisas que me marcaram. E uma das foi que a minha mãe, ela sempre me dizia que eu era adotada. Ela falava que eu era adotada, porque eu e a minha irmã, nós somos diferentes. Apesar de muitas pessoas dizerem que nós nos parecemos, mas nós somos muito diferentes. E as pessoas diziam também, né? Nossa, são irmãs, mas são tão diferentes uma da outra. Então, por esse fato, eu achava que realmente aquilo era uma verdade, que eu tinha sido adotada. Às vezes em casa, brincando, a minha mãe, brincando também comigo, falava que eu tinha sido achada na lata do lixo. A minha mãe dizia que eu fui achada no hospital. E aquilo foi tomando uma proporção muito grande dentro de mim. A minha mãe, ela tinha uma vida também muito difícil. A vida da minha mãe também não foi uma vida fácil. Eu acredito que por conta dessa situação, por conta da vida que ela vivia, eu tenho esse entendimento também que ela também foi uma mulher rejeitada. E por não ser curada, por não ter esse entendimento, ela também feria sem entender. E a minha mãe era uma mulher muito agressiva. Minha mãe não era uma mãe de conversar. A minha mãe não era uma mãe de nos chamar a atenção, nos corrigindo com palavras, mas a gente apanhava bastante. Qualquer coisa que a gente fazia, nós apanhávamos, tanto eu como a minha irmã. Dois primos meus foi criado junto comigo, então eles também apanharam bastante dela. Então todas as vezes que a minha mãe, ela levantava a mão para nos bater com chinelo ou com cinta, o sentimento que eu tinha dentro de mim é que a minha mãe não me amava. Teve uma situação que eu me lembro como se fosse hoje.
A minha mãe tinha um chinelo vermelho e eu lembro que eu não estava fazendo nada. Eu estava mexendo na água do tanquinho. Estava cheio de sabão, eu estava mexendo. E ela veio e ela me deu várias chineladas. E eu lembro que o meu pai estava sentado na escada e ele falava: mas por tudo você bate nessas meninas. E eu era uma pessoa muito sentida. Qualquer coisa que fazia para mim, eu chorava muito. Teve uma outra situação que a minha mãe estava num sábado limpando a casa e nós éramos pequenas. Eu não me lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas nós éramos pequenas. E ela falava para mim: Lígia, fica aí fora cuidando da Letícia enquanto eu limpo a casa. E eu tinha uma cadeirinha de balanço. E eu ficava naquela cadeirinha me balançando e a Letícia estava fazendo qualquer coisa que eu não me lembro. E o meu irmão, ele estava ajoelhado conversando com um outro primo nosso. E ela, de repente, ela saiu, ela levantou e empurrou o meu primo de cima da laje. E ele machucou a cabeça, abriu a cabeça, ele levou ponto. E eu me lembro que naquele dia eu apanhei muito. A minha mãe falou que era culpa minha, porque eu não tinha cuidado da minha irmã. E a minha irmã não apanhou nesse dia. E essas situações eram sempre corriqueiras. E quando eu apanhava da minha mãe, eu sempre tinha esse sentimento: é porque ela não gosta de mim. Na minha adolescência, eu tive algumas amizades e eu sempre via as mães dessas minhas amigas tratando elas de uma forma tão carinhosa, e a minha mãe não era uma mulher carinhosa. Eu sentia muita a necessidade desse amor, desse carinho, de palavras de afirmação. Lígia, te amo. Lígia, você é importante para mim. Eu ouvia isso do meu pai, mas da minha mãe era difícil. O que eu recebia muito da minha mãe era sempre uma cintada, era uma chinelada. Claro que dentro da minha história, da minha infância, também existiu momentos que a minha mãe tentava também nos agradar. Mas as minhas lembranças são muito mais ruins, negativas, do que positivas. E talvez você também passou por isso e até por coisas muito piores do que eu estou aqui relatando para você. Aqui no verso 3 da história de Jefté, aqui ainda no capítulo 11 de Juízes, está dizendo assim: Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. A gente vê aqui uma outra característica de uma pessoa que está sobre uma influência da rejeição. Ela quer se esconder, é a fuga. Ela quer um lugar de isolamento, ela quer se isolar. E quando eu era pequena, e até mesmo na minha adolescência, eu sempre ia para o fundo da laje da minha casa, onde tinha um murinho. E muitas vezes eu ficava ali olhando para o céu e eu falava com Deus ali naquele momento. E eu questionava muitas coisas para Deus, porque eu vivia aquela situação. Muitas vezes eu falava para Deus que eu queria morrer. Eu nunca tive o sentimento de tirar a minha vida, mas é como se eu pedisse para Deus: tira a minha vida. Eu não tinha prazer de viver, porque tudo na minha casa era difícil, era muito difícil. E essa é uma característica muito forte de quem está sobre essa influência da rejeição, porque na verdade isso é um espírito maligno que quer que você sempre se isole, fique num lugar de isolamento. Uma coisa é você querer estar sozinha, uma solitude. Você querer um tempo para você, um tempo para falar com Deus. E outra coisa é você querer fugir, você querer se isolar. São coisas diferentes. Com certeza, nesse lugar de fuga, Jefté, ele se sentiu muitas vezes com medo, inseguro. Com certeza, pensamentos negativos, vinham sobre a cabeça dele. E assim acontece conosco também. Nós pensamos coisas terríveis.
Nós pensamos coisas destrutivas. E eu queria que a gente lesse algo também muito importante, porque a palavra de Deus, ela é fundamental para a nossa cura. Eu queria que a gente também abrisse a Bíblia em Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, se você está dentro dessa situação e sempre vem pensamentos negativos, destrutivos contra você mesma, contra as pessoas, você precisa se lembrar disso. Existe algo bom nisso que eu estou pensando? Existe algo de boa fama nisso? Se não tiver, você precisa lançar isso fora. Você não pode aceitar esses pensamentos. Você não pode deixar que isso tome conta do seu coração. A gente viu aqui no versículo 3 que Jefté ele foi para Tobi. E Tobi significa um lugar de isolamento, lugar daqueles que estavam sem identidade, lugar de degradação e de influências destruidoras. A gente viu que nesse versículo Jefté ele foi para este lugar e lá ele encontrou pessoas, né? A Bíblia diz que ele encontrou homens vadios e esses homens começaram a segui-lo. Quando eu estava lendo isso, o Senhor me fazia me lembrar também de algumas situações em que eu vivi. Geralmente uma pessoa que ela está sobre o domínio da rejeição, ela quer pertencer a um grupo, ela tem essa necessidade de pertencer a alguém, a um grupo, né? Ela tem essa necessidade. E o Senhor me fazia lembrar que na época da escola eu tinha as minhas amizades, né? Pessoas que eu caminhava, que eu andava, mas a fama, né, que eu tinha na escola era de uma menina que era uma patricinha, uma menina que era metida. E quando falavam isso para mim, e essas coisas vinham de meninas que tinham uma fama terrível na escola. E eu ficava sabendo que elas queriam sempre, de alguma forma, tramar algo contra a minha vida. O meu pai, por algumas vezes, teve que ir na escola porque queriam me bater, porque me achavam metida. E por isso queriam me dar uma lição. E quando eu ouvia aquilo, eu ficava desesperada, porque eu falava, eu não sou metida, eu não tenho nem aonde cair morta, era isso que eu falava, para ser metida. Mas essa era a fama que eu tinha. E eu sempre dava um jeito de querer provar para essas pessoas que eu não era daquela forma, que eu não era aquilo que elas estavam falando. Eu me lembro que eu sempre dava um jeito, né? Eu tinha alguns conhecimentos na escola e quando esses conhecidos estavam com essas pessoas, eu sempre dava um jeito de me aproximar para que elas pudessem entender que eu não era daquela forma que elas estavam falando. Eu quero continuar lendo aqui no versículo 4, que diz assim: algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? As pessoas que sofrem de rejeição, elas têm outras características. O vitimismo, a atitude defensiva, uma dureza de coração e um complexo de inferioridade. As pessoas não ferem porque elas querem. Outras até ferem porque também não conseguem entender que sofre também de rejeição.
E nós não podemos nos mover por aquilo que fizeram conosco. E eu quero mostrar isso dentro da palavra de Deus. Porque nós temos a tendência de querer fazer a mesma coisa que fizeram conosco. De alguma forma, nós queremos repreender essas pessoas que nos fizeram mal ou que até hoje estejam nos fazendo mal. Quero que você acompanhe comigo em Romanos 12, o versículo é o 17, depois eu vou para o 21, que diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, é só dessa forma que nós vamos, não só dessa forma, mas é uma das formas que nós vamos vencer essa rejeição. Jefté, ele foi ferido, como eu disse, anteriormente, pela sua família. E a gente consegue perceber que ele foi rejeitado pela família de seu pai, pelos seus irmãos. No versículo 4 está dizendo que foram os líderes que foram procurar Jefté, convidando ele para que ele fosse o chefe e o comandante ali do povo de Israel. Hoje eu sou uma mulher cristã, eu faço parte de um corpo de Cristo, de uma igreja. E a gente vê nessa história que Jefté, ele foi exatamente como eu falei com vocês, ele teve uma atitude defensiva, ele estava ali com o seu coração duro contra aqueles líderes, mas na verdade, a pessoa que sofre de rejeição, ela também traz isso para outras áreas da vida dela. E eu queria falar até um pouco a respeito disso no ambiente ministerial. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, já tem 6 anos, teve um momento que eu era discipulada e eu fui transicionada para ser discipulada pela minha pastora. E eu me lembro que eu sentia que eu era rejeitada por ela, mas não é que ela me rejeitava, era o sentimento que eu tinha. Eu achava que ela sempre estava me rejeitando. Eu, até antes aqui dos bastidores, eu estava comentando com as meninas que teve uma situação, isso já faz um bom tempo. Na verdade, tem 2 situações que eu quero passar aqui para vocês. Teve uma situação que chegou uma pessoa na nossa igreja, uma mulher, e ela era uma nova convertida. E eu lembro que eu pensava comigo, ai meu Deus, mais uma para tomar o meu lugar. Porque eu queria ser notada, eu queria a atenção dela só para mim, eu queria de alguma forma que ela fosse minha, mas na verdade não tinha como, Uma pastora precisa, na verdade, de todo mundo. E dentro de um discipulado eu confessei isso para ela, essa minha dificuldade, porque na verdade quem sofre somos nós. E a gente acaba até mesmo tratando a outra pessoa mal, Porque a gente fica com raiva, a gente fica irada por causa dessas situações. Teve uma outra situação que eu não sei se ela vai se lembrar, que eu estava também, dentro de um discipulado e eu estava relatando para ela uma discussão que eu tive com meu esposo. Foi algo muito bobo. E eu peguei, estava ali contando para ela e eu falei assim, eu quase que eu te ligo para você vir aqui e tal, tudo. E ela falou assim, mas tem coisas que você precisa resolver, eu não vou poder estar disponível o tempo todo. Quando ela falou aquilo para mim, aquilo foi como uma faca no meu coração. Eu falei, meu Deus, tô sendo rejeitada, Nossa, porque ela dá atenção para todo mundo e não dá atenção para mim. Na verdade, os sentimentos vêm, mas a importância de nós termos Deus, a importância de nós buscarmos a Ele. E Deus começou, meninas, a trazer cura ao meu coração. Hoje, algumas mulheres, principalmente da intercessão, sabem de algumas coisas em relação a isso. E hoje eu me sinto tão feliz porque essas coisas hoje não mais me afetam. Hoje eu sei que existe um espaço. Eu me lembro também, eu não sei se ela vai se lembrar disso, mas eu me lembro que uma vez, do nada,
ela veio, me deu um abraço e falou assim para mim: eu te amo. Isso foi muito importante para mim. Foi como um bálsamo na minha alma. E eu quero dizer para você que se eu estou passando por esse processo, e muitas coisas o Senhor já tem feito na minha vida, você também pode vencer. Você também pode lutar contra tudo isso. Porque o Senhor, Ele não quer que você viva com essa influência desse espírito. E uma pessoa que se sente rejeitada, eu quero falar para você o que ela quer. Posição, porque Jefté, quando foi falado assim para você ser chefe e comandante, os olhos dele brilharam. E muitas vezes uma pessoa que ela se sente rejeitada, ela quer uma posição. Agem sempre na base da competição. Elas querem competir uma com as outras. Ela quer mostrar que ela é mais competente do que outras. Querem provar a todo custo o seu valor. Querem provar o que dizem a seu respeito não é verdade. Eu contei para vocês que eu queria muitas vezes fazer isso. Eu era uma pessoa que, se falasse isso de mim aqui, eu tinha que provar que aquilo não era verdade. A minha autojustiça gritava muito. Se importar muito com a opinião dos outros. Gente, como isso fez parte da minha vida. Como isso era importante para mim, a aprovação dos outros. Eu tinha muito medo de ser reprovada pelas pessoas por aquilo que eu falava, por aquilo que eu fazia. Uma pessoa rejeitada, ela se move dessa forma, ela se preocupa muito com o que os outros vão pensar dela. Se preocupa com o que vão pensar dela e zelam pela sua reputação. Elas querem ter uma reputação inabalável. Nos versículos seguintes da história de Jefté, se nós formos acompanhar, que a gente não tem tempo hábil, para isso. Jefté, ele começa uma negociação ali com o rei dos Amonitas, uma negociação para conquistar o território, as terras ali, e o Espírito Santo o tomou. A Bíblia diz isso, que o Espírito Santo o tomou. Meninas, uma pessoa que ela se move através da rejeição, ela é uma pessoa precipitada. Logo depois que Jefté, ele foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo tomou ele para ele vencer aquela guerra contra o rei dos Amonitas. Ele fez um voto. E quando nós estamos rodeados por esse espírito de rejeição, nós somos precipitados. Eu queria falar algo que o Senhor colocou fortemente no meu coração. E uma pessoa que ela não é curada da rejeição, e até se ela for um líder, se ele não for curado, ele pode comprometer o futuro de outras pessoas. Ele pode matar os sonhos, o propósito da vida do outro, porque ele vai ferir a vida do outro. E Jefté, ele fez isso, ele fez um voto com Deus, que a primeira pessoa que saísse da casa dele, quando ele voltasse da luta, ele entregaria para o Senhor em holocausto. E a Bíblia diz que essa mulher, essa filha, nós não sabemos a idade dessa mulher, ela nunca se casou. A Bíblia fala que ela ficou para sempre virgem. E essa menina, provavelmente essa jovem, ela tinha sonho de casar. Ela tinha um sonho de ter uma família. Quando o Senhor falou isso ao meu coração, me lembrei de mais uma situação. Eu estava na escola, a minha escola tinha uma pedra enorme, estava eu e mais uma amiga fazendo sonhos, fazendo planos para quando nós fôssemos adulta, como seria o nosso vestido de casamento, como seria a nossa festa de casamento. E pelo fato de eu sempre me sentir rejeitada pela minha família, não só por isso, mas por tantas outras situações, eu tomei uma escolha. Eu vivi uma vida de rebeldia, porque a rejeição também ela traz essa rebeldia. Eu vivia situações complicadas dentro de casa e eu queria sair daquela casa a todo custo. Com apenas 16 anos, engravidei e fui viver a minha vida. E todo aquele sonho que eu tinha
de me casar como meu pai me queria, virgem, de vestido, festa de casamento. Nada disso aconteceu, porque a rejeição ela faz isso, ela aborta todo um sonho, um propósito de vida. A rejeição ela é tão perigosa que ela leva a pessoa a achar que todos estão devendo algo para ela. E eu também achava que a minha mãe me devia alguma coisa. Eu sempre achava que as pessoas me deviam alguma coisa. A rejeição, ela tem até a ver, gente, com a vida financeira. Você acredita? Quando o Senhor falou isso ao meu coração, eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei em pânico. Porque geralmente uma pessoa que ela se sente rejeitada, ela tem dificuldade de honrar as pessoas e até o próprio Deus. Uma pessoa que se sente rejeitada, se ela honra, é porque ela quer ser notada, porque ela quer ser querida, porque sempre tem um motivo por trás. Mas a maioria das vezes ela não honra e por isso muitas vezes a vida financeira dela não é uma vida financeira abençoada por Deus. Porque essa pessoa muitas vezes ela quer somente para ela não quer dar para os outros. Olha que forte isso. Lígia, é tanta coisa e como que eu posso ser curada? Eu quero falar para você que há esperança. Se está tendo esperança para mim, tem para você também. E Deus, Ele é o mais preocupado com a nossa cura. Ele é o mais interessado para que a cura chegue na nossa vida. Sabe por quê? Porque você tem um propósito e você pode ser a resposta na vida de outra mulher ou até mesmo de várias mulheres. Você pode ser um instrumento de cura na vida de outras mulheres. A nossa cura, ela vem através de Jesus, da redenção de Jesus na cruz. Na cruz, Ele levou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas aflições. Mas na cruz também está uma nova história e uma nova vida transformada e curada. Eu queria falar nesse finalzinho muito rapidamente de José e Davi. Davi e José e tantos outros poderiam nunca ser o que eles foram, porque houve uma atitude, houve uma posição desses homens. Veja que posição que José teve, que posição que Davi, eles tiveram. Eles tiveram a posição de perdoar e de não guardar mágoa no seu coração. E eu falo para vocês que isso é transformador. Eu fui num encontro com Deus e foi nesse encontro com Deus que eu consegui liberar e perdoar toda a rejeição que eu sofri na minha infância. Perdoar pessoas que me feriram, que me rejeitaram. E a partir dali, da minha confissão, da minha liberação, de não abrigar a mágoa no meu coração, a falta de perdão, foi ali que Deus começou a me restaurar. E o Senhor, Ele continua me restaurando. Olha que interessante, José, ele foi o governador do Egito. Davi, ele se tornou rei de Israel. O que Deus, Ele tem falado sobre você? Quais são as promessas que Deus, Ele tem dado para você? Eu tenho certeza que Deus, Ele quer te levar a lugares largos, lugares amplos. Deus, Ele quer usar a sua vida, mas é necessário que haja em nós essa disposição de perdoar e de não guardar mágoa no nosso coração. Porque, como eu disse lá no comecinho, as pessoas que nos feriram, elas também um dia foram feridas. Mas elas não tiveram o entendimento que nós hoje temos, que é da palavra de Deus. Para nós finalizarmos aqui essa palavra, eu quero mostrar para você, na palavra de Deus, o que diz a respeito do perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Esse aqui é um trechinho da oração do Pai Nosso.
Muitas vezes nós queremos ser perdoados, mas nós não estamos dispostos a perdoar. E o Senhor hoje, Ele quer iniciar um processo de cura através dessa palavra, que você perdoe aqueles que te feriram. Para nós fecharmos aqui, eu quero ler com vocês Jeremias 29, 11 e 12, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Então que você, mulher, receba essa palavra no seu coração e que você se permita ser curado. Você é preciosa, o Senhor, Ele tem um propósito grandioso na sua vida, mas esse propósito só pode ser cumprido através da sua atitude e da sua posição. E eu quero deixar aqui um grande beijo para você. Espero que você receba essa palavra no seu coração, que você possa compartilhar essa palavra com outras mulheres. Eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitas mulheres. Deus vai começar a tratar com elas também. Compartilha com elas, dá o seu like lá no canal da igreja, segue lá o nosso canal. Lá existem palavras poderosas para a sua vida. E que Deus abençoe. Um grande beijo.